Estadão Negócios Interativos. É um programa quinzenal transmitido pela TV Estadão com a participação dos internautas. Você que está em casa pode mandar sua pergunta, coloca a palavra-chave Estadão Negócios ou pela nossa página do Facebook também pode mandar sua pergunta. Hoje os nossos convidados são o economista André Lois, economista-chefe do HSBC, larga experiência no mercado financeiro, já trabalhou no Ministério da Indústria e Comércio, e também o José Paulo Kupfer, economista que também já trabalhou em vários veículos de comunicação, sempre na área de economia e negócios. Hoje é nosso colunista aqui no Estadão, na área de economia. O tema de hoje é o que esperar da economia brasileira em 2014. Com os dados que saíram do PIB na semana passada, a discussão foi levantada, o que vem pela frente. Então, vamos começar perguntando para o André Lois o que ele achou do resultado do PIB e o que dá para entender que vai acontecer no ano que vem. O que se pode esperar de 2014? Bom, Clay, eu acho que o resultado do PIB surpreendeu a média do mercado. Felizmente não nos surpreendeu, nós tínhamos uma projeção quase igual ao que veio, com a visão de que no segundo TRI você teve uma confluência de bons resultados, sobretudo pelo investimento, e já alguma melhora pelo lado das exportações. E o terceiro TRI a gente acha que vai ser bastante ruim, né? Já tem alguns dados antecedentes que mostram, que sugerem uma contração, né? A gente acredita que ela virá. E o quarto TRI é mais difícil de saber. A gente tem uma contração também menor do que a do terceiro TRI, mas aí é mais difícil de saber. Pode ser que a nossa projeção esteja um pouco mais pessimista do que deveria, porque o número forte do segundo TRI parece que vem com um pouquinho de momento, né? Agora, para 2014, eu acho que a grande dúvida é como é que o investimento vai se comportar. Porque o consumo, com a inflação mais alta e uma pior mercado de trabalho, ele tende a crescer um pouco menos, tende a fazer uma transição de crescimento um pouco menor no ano que vem. E as exportações líquidas vão melhorar, né? Um dos efeitos do câmbio é que isso melhore. Acho que o investimento é a grande incógnita. A questão do investimento é o temor do investidor em relação ao cenário político, ou talvez o medo do consumidor estar um pouco mais inseguro, é isso que abala o investimento? Eu acho que o Brasil se tornou menos competitivo em geral nos últimos anos, com o crescimento de salários muito acima do crescimento da produtividade do trabalho. Houve um período de apreciação maior, que agora se reverteu. Houve acho que a relação entre o governo e o setor privado não foi muito boa durante algum tempo, levando a mais temor de mudanças no conjunto de políticas, que sempre é ruim para o investimento, né? E acho que agora a gente entra num período que é um período eleitoral. De fato, a queda de aprovação do governo, que já vinha desde o início do ano e que foi mais forte depois dos protestos, ela aumenta ou ela diminui o capital político do governo, né? E isso tende a gerar um risco maior de erros de política, e eu acho que o investidor tem essa preocupação. O governo tem uma grande chance, eu acho, de reverter isso com seus leilões de concessões. Se eles vierem bons, eu acho que ele reverte um pouco essa percepção. Zé Paulo, o que você acha? Você tem essa mesma visão, essa preocupação? Eu tenho uma visão parecida e queria dar uma ideia assim mais do alto, talvez tentando olhar a floresta dos próximos anos. É muito difícil que o Brasil cresça mais do que 3% em alguns anos, não sei quantos, mas não é 1 nem 2. Isso se deve, essa crença, a vários fatores. A primeiríssima delas é que o mundo também crescerá pouco e o Brasil está dentro do mundo. Em alguns momentos, o país cresceu fora da curva, acima do resto do mundo, mas na média veio acompanhando mais ou menos o crescimento mundial. É natural, é uma economia grande, diversificada, mas muito voltada para si mesmo. Ela é pouco aberta para o exterior, e o que acontece fora influencia fortemente. Não se pode querer que o país cresça muito mais do que os outros, e aí também porque nós temos problemas na economia doméstica, e aí o André já falou de alguns. Nossa produtividade está baixa, nossa competitividade é fraca, então isso faz com que
essa dificuldade de crescer além do que cresce o mundo se torne ainda mais forte. Então, nós estamos navegando nesse nível aí, nesse nível do mar aí, 3%, um pouco menos, uma hora por ali, outra. O que está acontecendo neste ano é exatamente isso. Vivemos por soluços e, às vezes, esses soluços nos jogam um pouquinho para cima, às vezes nos puxam um pouco para baixo. Para pensar para frente, 2,5%, 3%, lamento, não é grande coisa, mas também não é o fim do mundo. É o número. Lembrando que você que está nos acompanhando pode mandar sua pergunta pelo Twitter com a palavra-chave Estadão Negócios ou na nossa página do Facebook. E já tem algumas perguntas chegando aqui. O Matheus Fernandes comenta aqui: com um PIB de 1,5% no segundo trimestre, vocês acreditam que o Brasil terá um crescimento maior em 2014? E o Ricardo Simões: para 2014, a indústria pode esperar o pior como esse ano ou vai ter fôlego para competir e sobreviver a essa recessão? André Lois, o que você acha? Com o dólar, com essa alta recente, você acha que isso melhora a situação da indústria? Melhora. Né? São vários pontos que explicam porque você é mais ou menos competitivo. Um deles é o câmbio. Se você tem uma depreciação mais pronunciada como que você teve, sim. Né? Uma série de atividades que eram menos capazes de competir com o setor externo passam a tornar mais capazes de competir. Sobre esse ponto da depreciação, importante notar o seguinte: 2 anos atrás, em 2011, o câmbio médio foi 1,68 por dólar. Quer dizer, se o câmbio médio esse ano... Chegou a ser 1,54 em julho de 2011. Pontualmente, né? Mas se você pegar a média, que já ancora o ano inteiro, 1,68. Quer dizer, se o câmbio hoje, nesse ano, ficar em 2,20 muitos aí, de média, você está falando de uma depreciação de uns 30 e poucos por cento, 35%, que vai te dar uma depreciação real superior a 20%, mesmo com diferencial de inflação de países. Isso é muito relevante. Então, sim, para setores mais expostos. Setores exportadores. Setores exportadores ou que recebem mais competição externa dentro do próprio mercado brasileiro, que é o caso da indústria também, por importação de bens industriais. E o que significa isso, Zé Paulo, na inflação? Esse dólar... Eu tenho o significado de curto prazo. Quer dizer, o câmbio, quando se desloca, ele provoca impactos de curto prazo e de médio e longo prazo. O de curto prazo tende a ser na alta dos preços, porque fica mais caro a importação, que é um fator, a âncora cambial, usada em vários momentos da nossa economia, funciona para isso mesmo. Um câmbio valorizado aumenta a competição dos importados com a produção local, faz com que os preços, em geral, se reduzam. Na hora que isso inverte tudo também. Há uma contaminação, e aí qual é esta contaminação para os preços, para o conjunto dos preços? É uma discussão que os economistas dão graças a Deus que ela exista, porque mantém o emprego deles, pelo menos, né? Mas certamente tem alguma influência, às vezes forte, sobre os preços. Então, a inflação tende a ficar pressionada, mas o que nós temos notado, né, André, seria bom até que você falasse sobre isso, que esse impacto de 10, 15 anos para cá, 10 anos para cá, vem se reduzindo. O chamado pass-through, nome que enfim, essa contaminação, ela vem se reduzindo. Porque, olha só, ele está falando, o André falou, é verdade, 20% real num tempo relativamente curto. E o impacto sobre a inflação está tendo, vai ter, mas não é uma explosão, né? É contido o negócio. Eu acho que essa reação mais contida tem a ver com o fato de que o país tornou-se um país mais estável, né, ao longo dos últimos 20 anos. Então, há 15 anos atrás, a forma como o formador de preço reagia a uma mudança de um preço relativo tão importante quanto o dólar era de maneira mais defensiva, né? Um repasse maior. Hoje as coisas estão mais ancoradas e esse repasse torna-se mais contido também. Lembrando mais uma vez que você pode mandar sua pergunta
para os economistas aqui presentes, pelo Twitter ou pelo Facebook. André Lois, uma questão que preocupa o mundo inteiro é essa iminência do ataque dos Estados Unidos à Síria. Qual o impacto que esse tipo de notícia ou esse tipo de ação pode ter na economia brasileira nos próximos meses e talvez para o ano que vem? É bem complexo. Primeiro porque é difícil saber o que acontece com as variáveis internacionais nesse coisa. Se você tem um ataque e esse ataque generaliza para uma situação que você imagina que durante um bom tempo, alguns meses, você pode ter outros países entrando, tipicamente você tem um fortalecimento do dólar como uma moeda de porto seguro, né? Então, por exemplo, o câmbio brasileiro deveria depreciar ainda mais, desvalorizar ainda mais o real, né? Junto com todas as outras moedas, mas ele desvalorizaria e esses efeitos de inflação no curto prazo, temperado por uma melhora também de competitividade no médio. E para a economia americana é uma boa coisa. Geralmente as guerras não. Sobretudo se vier com aumento de preço do petróleo, porque lá você não filtra o aumento do preço do petróleo para a gasolina, que nem aqui em outros países emergentes. Ele vai direto ao preço da gasolina, isso aumenta a inflação, reduz o poder de compra. Né? É muito interessante que o seguinte, o dólar é uma moeda de tal forma disseminada, de tal forma líquida, de tal forma presente em todos os preços internacionais, aprofundada na economia mundial, e mais ainda, ele é lastreado numa economia, não tem lastro nenhum, é papel impresso, e mais a confiança naquela economia mais poderosa, de fato mais inovativa, que demonstra historicamente mais capacidade de se recuperar, faz com que, quando tem problema, inclusive, às vezes, nos Estados Unidos, o dólar seja um porto seguro. Eu lembro quando, lá nos Estados Unidos, estava aquela discussão sobre os limites da dívida e tudo mais, e as agências de classificação de risco rebaixaram a nota da dívida americana, dos 3As, que é nenhum risco, nem com guerra intergaláctica de não pagar a dívida, para 2A. E aí achou-se que o mundo ia acabar, porque como se os Estados Unidos vai deixar de ser 3A, AAA? Aconteceu o que era pouco imaginável. A grana, a praga dos gafanhotos financeiros refluiu para os Estados Unidos, porque isso causou tal insegurança na economia mundial que aí foi o seguinte, vamos para o porto seguro de sempre, a economia americana. É isso que o André está falando. Eles vão sofrer com petróleo, que certamente vai ter um preço político, não sabe onde ele pode parar, mas o dólar vai se fortalecer por oposição. Né? O André, você falou do preço do petróleo. Aqui a gente espera que, pelo menos comenta-se, que poderia sair um novo aumento da gasolina, talvez esse ano. O que você acha que vai acontecer com o preço da gasolina em 2014? Eu acho que vai ter que aumentar, porque a Petrobras tem um prejuízo muito grande. A Petrobras e o setor de petróleo e gás, eles têm um peso muito grande no investimento nacional, são um setor muito intensivo em quase capital, 10%. Quase 10%. E como todo mundo trabalha em joint venture com a Petrobras, quer dizer, se a Petrobras desacelera o crescimento do investimento dela, o setor todo desacelera. Isso teve uma parte importante de explicação da desaceleração do investimento nos últimos anos no Brasil, tem a ver com essa desaceleração dos projetos de investimento da Petrobras. Portanto, eu acho que o governo não tem como se dar o luxo de não aliviar a Petrobras, sobretudo se piorar a situação, com mais aumento de... O combustível aqui no Brasil, em todo o mundo, mas aqui no Brasil, por questão de política econômica, se transformou em preço político. É uma decisão de política eleitoral até. Então, o que lá no governo está se pensando é o seguinte, vamos sofrer um impacto inflacionário agora ou vamos segurar isso e ter que fazer de cambulhada no ano eleitoral? Atropelada, né? Possivelmente eles estão vendo uma hora esse ano ainda de fazer isso. Lembro que esse tipo de situação, segurar
coisas inseguráveis por causa do período eleitoral, não é novo no Brasil. Em 98, eleição, que era um ano eleitoral, o governo segurou o câmbio, era um câmbio fixo, já sabendo que aquilo não tinha como fazer, até as eleições, e em janeiro, quando toma posse, o governo é atropelado por uma crise cambial violentíssima, que resultou no câmbio flutuante e numa desvalorização de 50% em 2 meses, da moeda em 2 meses, e os juros básicos foram a 45% ao ano. 45% ao ano, o recorde de todos os tempos. É uma situação parecida com o que está se vendo agora em relação aos combustíveis. Se demorar, o bicho pega. Se fizer logo, o bicho come. Falando em eleição, André Lois, o que significa o ano que vem a gente ter eleição? O que significa isso em termos políticos, no cenário econômico? Eu acho que significa, e parte, você me perguntou lá atrás sobre como é que se influencia confiança, o investimento. O investimento é a parte do PIB mais influenciável por confiança. E se influencia esse ponto que o Zé Paulo fez. Nenhum governo gosta de fazer coisas duras no ambiente pré-eleitoral. E isso o investidor olha e fala, bom, então a chance dele fazer qualquer coisa mais contundente diminuiu de agora até as eleições. E hoje no Brasil teria algumas coisas que você deveria fazer para ajudar a conter a inflação, para começar a desatar o nó do investimento, melhorar a competitividade do Brasil, não a parte ligada a câmbio, a parte ligada a custo do trabalho, ao custo fiscal de produzir no Brasil. E essas coisas todas provavelmente são reformas microeconômicas. Isso é um ponto relevante. O Brasil fez muitas reformas macroeconômicas. E ele parou muito nas microeconômicas que hoje cobram o preço nessa falta de competitividade num crescimento menor. E aí o investidor acha que de agora até a eleição a chance do governo fazer isso diminuiu muito, no que eu concordo. Então isso tem um impacto, eu acho, negativo. De novo, os leilões de coisas são uma grande chance para o governo sair com editais interessantes e mudarem um pouco a percepção. Talvez seja interessante falar 2 segundos sobre por que esses leilões são importantes e se eles derem certo. Porque não é só aquele dinheiro que está previsto no orçamento da obra. É porque para fazer a obra, os que vão fazer a obra, as empresas que vão tocar as obras, demandarão bens, mercadorias, serviços da economia inteira. E isso é uma luz para o investimento também em áreas secundárias, em áreas indiretamente atingidas pelos leilões. O problema é que esses leilões estão cheios de dúvidas, a modelagem deles está muito complicada, tem muito adiamento, tem muita questão não resolvida, o marco regulatório deles é difícil. O governo tem dificuldade de desenhar projetos. O país perdeu a capacidade de desenhar projetos lá atrás, a capacidade do governo, do Estado, do aparelho de Estado, para planejar, que tinha alguns símbolos antes, como o GEIPOT, que planejou a indústria automobilística e outras coisas. Isso foi meio desfeito, um pouco pelos problemas que o país teve nas suas décadas perdidas de crescimento e um pouco por uma visão de que o Estado tinha que ser menor, tinha que ser mínimo, que, na minha opinião, do ponto de vista do planejamento, foi um erro também de governos passados. O resultado disso é que é difícil para o governo planejar coisas desse porte. E essas licitações, esses leilões estão inseguros por conta disso. Possivelmente o governo vai ceder tudo e mais um pouco, não sei se você concorda comigo, para que eles finalmente saiam, porque de fato saindo o quadro, pelo menos no médio prazo, muda para melhor. Eu queria adicionar uma coisa, não é só o investimento e o efeito multiplicador que você citou da própria obra, mas hoje no Brasil você tem uma
uma falta, uma escassez tão grande de infraestrutura por conta de um investimento que ficou atrasado por muito tempo, que uma série de investimentos nos setores de não infraestrutura, eles estão parados por ausência de infraestrutura. Obviamente, quando eu faço uma conta de taxa de retorno do meu investimento para produzir água mineral ou cerveja ou o que seja, eu levo em conta a capacidade de escoamento disso. Quando você desbloqueia os gargalos de infraestrutura, torna tudo viável, vários investimentos que seriam inviáveis em setores de consumo, que não tem nada a ver com estrutura, eles tornam-se viáveis. Então é muito relevante. Sim. Quais seriam os principais leilões que estão atrás? Por exemplo, a questão do pré-sal, você acha que tem perspectiva de ser retomada? Eu acho essa menos preocupante, tem mais interesse aparentemente de investidores, mesmo com a informação que existe hoje e o desenho que tem hoje. Os de logística é que são mais complicados. Estradas, né? Portos, aeroportos, portos especialmente é muito complicado, porque muitos atores envolvidos, interesses conflitantes para todos os lados, harmonizar a questão portuária e sair com um porto eficaz, que funcione, que seja rápido no embarque e desembarque e tudo mais, é muito complicado. Estradas é até um pouco mais fácil, rodovias, que são os que vão vir na frente, talvez até por isso mesmo, são mais fáceis, nós temos mais molejo e mais prática com esse tipo de coisa. Os portos é que eu acho que ainda estão com muita dificuldade. Tem questões estaduais. Exatamente. O marco regulatório, a confusão institucional é muito grande na área. Lembrando que você pode mandar sua pergunta para os economistas aqui no Estadão Negócios Interativos. E a Cristiane Xavier de Oliveira mandou uma questão aqui. Além das eleições e dos leilões, outro grande acontecimento previsto para o ano que vem é a Copa do Mundo. E ela pergunta, qual a expectativa para o Brasil depois da Copa? Vai quebrar? Só se perder a Copa. Se perder a Copa. Eu acho, olha, aliás, tem grande chance, eu acho, pelo que estão jogando hoje. Tem chance de perder a Copa. Eu acho o seguinte, a Copa do Mundo ela tem dois efeitos. Esse evento esportivo tem dois efeitos. Um é, num país carente de infraestrutura, servir como catalisador para vários investimentos de infraestrutura que você já precisa e que seria bom que eles viessem com a Copa. Infelizmente, eu acho que nesse caso, por uma série de deficiências que a gente já citou aqui, a gente perdeu boa parte das vantagens que isso poderia nos oferecer. Atrasamos vários deles, mobilidade urbana, então perdemos parte desse bonde. Tem um outro efeito, que é um efeito pontual no momento da Copa do Mundo, que tem a ver com turismo, né? Incoming, né? Aquele turismo que entra, feito sobre rede hoteleira, sobre compras, etc. E isso pode ser muito positivo. No caso do Brasil, ainda por causa dos problemas de infraestrutura, pode ser que isso seja anulado por um outro problema. A gente deu, na Copa das Confederações, alguns feriados municipais, e é provável que em várias cidades na Copa do Mundo você tenha feriados municipais, porque a infraestrutura está tão pobre hoje no Brasil que é perigoso você ter problemas de deslocamento para os estádios se você não der esses feriados municipais. Dependendo do número de feriados municipais que você der e você para a produção em outras partes, o efeito pode ser nulo. Pode até perder. Então eu acho que nós perdemos uma grande chance. E os melhores efeitos da Copa do Mundo para um país promotor, ele vem antes da Copa do Mundo, que é exatamente o investimento em novos equipamentos, novos estádios, na construção do entorno e o desenvolvimento da famosa mobilidade urbana. Tudo isso é muito investimento e nós não fizemos todos eles. Nós construímos mal e mal os estádios. Eu fui ao Maracanã, revi o meu querido Maracanã recentemente, não tem um mês. O chamado entorno, não é nem mobilidade urbana, o entorno literalmente é um lixo, está tudo lá, entulhado ainda, hoje em dia. O estádio está lindo, ok, beleza, mas o entorno, em volta, 100 metros, saindo do estádio, continua. E aí? Essa questão da mobilidade urbana talvez seja um dos grandes, ou talvez o principal, um dos principais problemas que o brasileiro enfrenta. E esse problema acabou provocando essa onda de protestos, especialmente quando veio aquele aumento de tarifa a partir de junho e teve essa onda de protestos.
O que essa onda de protestos pode provocar de mudança do Brasil que seja significativa para o ano que vem? Ou o lado negativo, vai continuar havendo protestos para todo lado e parando as rodovias e estradas, ou será que vamos conseguir acordar as autoridades para investir na melhoria? Na minha opinião, o foco dos protestos, ele traz uma agenda boa para o Brasil, porque ele tá batendo justamente nesses pontos de gargalo que nós estamos colocando aqui. E como a renda cresceu, a gente conseguiu estabilizar a economia nos anos 90, depois a gente conseguiu ter um aumento de renda mais pronunciado na década passada. A aspiração da população vai aumentando, e o sujeito, então, ele tem uma renda maior, e ao mesmo tempo ele está demorando 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, cidadão de pobre ou de classe média baixa até. Então, eu acho que colocou um problema relevante para a agenda do país. A forma como a gente vai capitalizar isso sempre depende de liderança política, em qualquer lugar do mundo. Concorda, Paulo? Claro. Do governo, do executivo e do legislativo. Claro. Se nós estivermos à altura desse desafio para o país, nós vamos capitalizar bem isso. Se não tivermos politicamente, os efeitos piores vão se contrapor. Isso que o André está falando é muitíssimo importante, que é o seguinte: isso eu dou o nome de evolução, de progresso. O país, como ele disse, na década de 90, promoveu a estabilidade monetária e também, porque já vinha da Nova República para cá, uma estabilidade política que se consolidou. Fiscal, com a lei de responsabilidade fiscal da República. Exatamente. Daí, nos anos 2000 para cá, houve, de fato, um processo de inclusão fortíssimo, inclusive a formalização do emprego sustentou o pouco de produtividade que a economia teve e que hoje, como já está um pouco esgotado esse processo, mostra a ferida mais clara. E o próximo passo era que essa inclusão se transformasse em inclusão lato sensu. O cara quer estar já que ele tem renda suficiente para comer, se vestir, morar, para televisão, e tudo mais, agora ele quer chegar nos lugares, ele quer ter saúde, ele quer ter educação, ele quer ter tudo que antes não era nem prioridade, porque ele precisava comer primeiro, morar, bem ou mal, se vestir. Então, isto chama-se progresso. O país estava dorminhoco nessa história e as manifestações mostraram que não era possível ficar dormindo. Os políticos, que são aí os atores principais dessa história, estão ali se espreguiçando, mas eles estão indo, eles estão percebendo que a cara de pau tem limite. Nós estamos chegando quase ao final do programa Estadão Negócios Interativos, um programa quinzenal que traz convidados economistas para discutir os grandes temas da economia brasileira. Vamos aproveitar esse finalzinho para as considerações finais dos nossos convidados. Eu gostaria de saber, André Lois, o que você gostaria de considerar em relação ao que se pode esperar para o ano de 2014? Eu acho que pode esperar um ano parecido com o de 2013 do ponto de vista de crescimento. É um crescimento não é brilhante de maneira nenhuma. Eu tenho medo de que 2014, pelo ciclo eleitoral, leve a alguma piora do ponto de vista da qualidade da política, do mix de políticas de curto prazo no país. O ciclo político existe em todos os lugares, né? No Brasil era mais urgente que talvez ele não se manifestasse tão fortemente, dada essa piora no crescimento que a gente teve, que tem razões um pouco mais, não sei se estruturais da palavra, mas de médio prazo para serem resolvidas. Eu acho que isso é o que se deveria esperar do ano que vem, uma inflação ainda resistente à queda e um crescimento modesto, né? Agora, uma coisa que eu espero de 2014 é que a gente tenha muita discussão boa na campanha, porque a campanha de 2010 foi uma campanha muito pobre nesse sentido. Lula saiu com 80% de aprovação, obviamente a oposição não queria bater, né, no Lula nos pontos que ela achava errado porque isso era contraproducente, e o governo também foi naquela história, né, fizemos muito bem e tal, com a candidatura do governo. Agora não, agora vai ser uma discussão aberta, o Brasil e os eleitores vão aproveitar isso para ter discussões de verdade sobre para onde o país está indo e com isso influenciar quem ganhar a eleição
para que vá nesse sentido. No sentido melhor. E Bom, você, Zé Paulo? Eu concordo com a análise do André, acho que vai ser um ano parecido com esse, talvez até um pouquinho mais complicado, até porque tem eleição e a ação econômica para um pouco, ou o que é pior, se dirige para cenouras eleitoreiras. Mas eu sempre, nessas horas, eu gosto de lembrar o seguinte: os economistas trabalham com médias de médias de médias de médias. Então, para certos setores, para certos negócios, para certas pessoas, onde elas estejam, o que elas façam, quais sejam as suas habilidades, pode ser diferente. A minha inflação não é igual a de ninguém, né? E o meu PIB é o do meu país, mas pode não ser o meu, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar as oportunidades sempre, ficar de olho nos nichos que podem furar a cobertura, a capa geral, que é essa: pequeno crescimento, né? Não recuo, mas pequeno crescimento, com uma inflação desconfortável, mas não descontrolada. E um câmbio um pouquinho melhor para a produção no ano que vem. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Vamos convidar a todos para assistir o próximo programa, daqui a 15 dias. Mais 2 convidados estarão aqui discutindo os temas importantes da economia brasileira. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado ao Zé Paulo, obrigado ao André. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Até mais tarde.